Como captar recursos para a sua obra social? Seja você o pároco ou o gestor dessas obras sociais. Como manter essas atividades vivas, mas porém saudáveis, nível fiscal, de investimentos, a melhor forma de você captar esses recursos e fazer a gestão disso. Padre Elias Souza parte de uma experiência que deu certo com obras sociais e transformou isso também em um livro para compartilhar com a gente essa experiência tão positiva. Novas formas de captação de recursos é o livro do Padre Elias Souza e nós queremos conversar sobre isso para que você, por meio da Promocat, tenha também essa experiência de obras sociais saudáveis, autônomas e com responsabilidade. Padre Elias Souza, esse é um tema muito importante. Há muitas obras sociais que precisam de parar, pensar, planejar melhor sobre a gestão de recursos. Como entender e fundamentar bem a capacidade de geração de recursos, captação de recursos para essas obras sociais? Olá, professor Carlos Vieira, olá você que está conosco. A ideia de projetos sociais dentro de uma paróquia é um grande desafio. Sim, nós precisamos aprofundar nisso a partir de várias experiências que temos, tanto no campo da gestão, quanto no campo da organização, incentivando pessoas. Aqui em Belo Horizonte, na paróquia Santo Antônio, foi onde tudo começou. Nós temos tido uma experiência que se transformou em livro. Esse livro que você acabou de mostrar. O dízimo é a parte principal da manutenção paroquial. Quando pensamos em paróquia e dinheiro, temos sim a responsabilidade de saber que o dízimo é a base de sustentabilidade. Mas nem sempre o dízimo é o suficiente. O dízimo precisa sim de um apoio a mais. E as formas a mais de captar recursos nem sempre é tranquila. Antigamente, era comum buscar apoio em instituições europeias, era comum também acordos políticos, mas que acaba sendo um tanto problemático porque dinheiro vindo aí dessas organizações políticas atrapalham o profetismo da igreja, que deveria estar livre para dizer o que pensa e do modo que pensa, mas esse dinheiro vindo de acordos políticos servem às vezes como uma espécie de cala-boca. Isso seria muito ruim para qualquer paróquia. O bom mesmo é o gestor, o padre, o grupo responsável pela obra social pensar assim: eu já tenho a pastoral do dízimo organizada, porque lá começa tudo. E dízimo como pastoral, não apenas como estratégia de arrecadação. A palavra dízimo deve vir acompanhada necessariamente da ideia de uma pastoral, de uma coletividade que se organiza em vista da manutenção. Só que além de projetos sociais, o dízimo tem outras dimensões. E às vezes alguém pode dizer: mas Padre Elias, como eu vou manter a paróquia, uma obra social, seja uma creche, seja um serviço aos mais pobres, sendo que eu tenho ainda dimensão missionária, dimensão litúrgica, para manter lá as celebrações? Como é que eu vou conseguir dinheiro? É aí que entra os projetos de captação de recursos. Entendendo por captação de recursos, tanto os recursos financeiros como recursos humanos. É o que a gente chama de mobilização de recursos. Porque às vezes você consegue captar dinheiro, mas falta captar pessoas para realizar aquilo que você considera importante, o que o coletivo da comunidade entendeu a partir de pesquisas, a partir de treinamentos, que é muito importante para essa localidade. Então, professor Carlos Vieira,
Graças à Promocat, nós temos hoje a possibilidade de nossa experiência aqui em Belo Horizonte chegar a muitas pessoas. Quem adquire, lê o livro Novas Formas de Captação de Recursos, tem uma visão bem geral daquilo que nós podemos fazer em cada comunidade. Mas é importante nunca esquecer que é preciso fazer treinamentos. E graças a Deus, a Promocat tem estado também acompanhando esses treinamentos, essas possibilidades, tanto presencial quanto online, de sermos promotores de crescimento nas obras sociais paroquiais e até nas que são ligadas a outras instituições. Pois é, a Promocat, então, promove aí a oportunidade de você aplicar uma boa gestão a partir da sua própria realidade. Padre Elias, a partir da sua experiência como gestor também de toda a nossa equipe, qual a sua visão de como a igreja busca ampliar os investimentos? É uma preocupação importante que a Igreja do Brasil tem com o social e isso precisa ser muito valorizado. A dimensão espiritual é uma das pernas e o cuidado com a vida dos empobrecidos é a outra perna que faz a igreja caminhar. Ora et labora, diz São Bento, reza e trabalha. Não pode haver conflitos de se imaginar, não, nós só queremos a oração, indiferente ao sofrimento dos mais pobres. Não podemos também transformar a igreja numa espécie de ONG, como se dizia antigamente, interessada só no bem das pessoas, do ponto de vista material, esquecendo-se do lado espiritual. Espiritualidade e ação. Ora et labora, reza e trabalha. Cada comunidade tem essa missão. Podemos dizer, então, que é necessário ter um espírito empreendedor de uma forma ampla? A ideia é que o Espírito Santo de Deus em nós nos convoca tanto para a ação social quanto a oração. É preciso mística. Essa palavra aqui é importante, porque mística vem da ideia de mistério. É muito importante que saibamos ser administradores, porém não cair numa coisa que abandone a experiência de Deus, que nos faz agir. Isso que você está falando, professor Carlos Vieira, é uma preocupação que eu sempre tive quando eu escrevi o livro de administração, porque havia sempre um risco de alguém pensar assim, olha, então, se a gente consegue ganhar dinheiro para sustentar obra social, é mais importante então do que o próprio pastoral do dízimo? Não. Isso não é verdade. O que nós estamos dizendo é que as duas coisas precisam trabalhar juntas. É porque existe uma espécie de divisão. Quem entende de administração não entende de igreja. Quem entende de igreja pouco sabe de administração. O que esse livro tem de tão importante? É que ele foi feito coletivamente. Eu apareço aí como aquele que escreveu, porque fui eu quem redigi todas as fases de um trabalho muito complexo que envolveu muita gente, que é basicamente pensar assim, nós temos como paróquia, comunidade, que entender de administração e entender de igreja. Se você tem uma preferência por administrar as questões financeiras, organizacionais, ótimo. Porém, saiba como a igreja funciona. Se você é muito entendedor da eclesiologia, das formas de expressão da igreja, não se esqueça de entender de administração. É o trabalho de todo cristão, de todo batizado. Entender de uma coisa sem esquecer a outra. Para quem está nos assistindo ter uma noção um pouco mais clara ainda, que tipo de ações você sugere para que as paróquias, as obras sociais possam ter de forma administrativamente saudável, com gestão de recursos? Para mim, tudo começa com
um diagnóstico da situação. Esse seria um passo a passo que inclusive está no livro. Diagnóstico bem feito leva necessariamente à compreensão de onde estamos e onde queremos chegar. Daí para frente, é importante que você faça o seu projeto de captação. Esse é o coração do trabalho administrativo. Porque aí você vai descobrir, de acordo com o perfil de trabalho, é creche, é trabalho com os idosos, é trabalho com os jovens, é necessidade de treinar pessoas para conseguir emprego. Aí você já buscará parceiros de acordo com o perfil que você descobriu naquele diagnóstico. Professor Carlos Vieira, e você que está em casa, você que nos acompanha, boas ideias não bastam. Não faltam boas ideias. O que nos falta é capacidade de transformar boas ideias em excelentes oportunidades. É por aí. Esse é um assunto bastante amplo e até mesmo complexo. Como você conseguiu organizar, procurou organizar tudo isso e desenvolver este livro, que é tão importante para contar a experiência e para auxiliar também a tantas outras instituições? Capacitando lideranças. Isso aí, professor Carlos Vieira, é muito importante em todas as paróquias que nós consigamos chegar até as pessoas capacitando lideranças para atuarem em diversos ambientes, de acordo com o perfil de cada lugar. Quando nós colocamos a experiência que fizemos em Belo Horizonte, ela não é algo que está aí demonstrado apenas para dizer assim, não, ali é que funcionou, mas não funciona em outro lugar. Pelo contrário, cada pessoa pode transformar a sua comunidade. Tudo começa como você se unindo, reunindo pessoas que têm o mesmo interesse que você. Aí depois vem diagnóstico, aí depois vem a organização propriamente dita do projeto, depois a execução do projeto, a avaliação do projeto, e tudo isso feito com assessoria, com capacidade de entender momentos, com capacidade de ler cenários, e só se aprende através de métodos. O livro oferece o método, dá o exemplo das obras sociais que temos aqui para mostrar que funcionou, mas é muito importante que você tenha a espiritualidade daquele que quer transformar a situação que você vive. São muitas pessoas que gostariam de ajudar, que têm boas ideias, mas que não sabem como colocar em prática. Novas Formas de Captação de Recursos é um livro teórico e prático, que o coletivo, você pega um livro desse e pode ler juntos. Você pode pegar lá na sua paróquia, Pastoral da Juventude, a Pastoral da Mulher Marginalizada, a Pastoral do Menor, a Pastoral do Povo de Rua. Leia junto o livro. É pequenininho. O professor Carlos Vieira pode até mostrar. É um livro pequeno, é um livro de bolso, porém com uma força incrível. Que nasce do quê? De ter nascido da experiência prática. É teórico e prático ao mesmo tempo. Uma coisa muito interessante, o livro fala sobre a questão de improviso, que muitas vezes acaba sendo comum nesse contexto de administração de obras sociais. Só que o improviso é improviso, não pode ser sempre, né? Tem um custo. Toda vez que você improvisa, você está, de certo modo, dizendo que você não pensou nisso o suficiente e não tem estratégia para realizar aquilo que o amadorismo te levou. A ideia de amador é uma ideia muito interessante, que é você fazer de modo amoroso. A própria ideia de amador é aquilo que você faz porque você ama. Porém, na experiência que nós temos, esse primeiro amor que nasce de
de um interesse pelo bem do outro, precisa encontrar maturidade em estratégias testadas, que são sucesso, para poder garantir êxito. Porque senão, começa muito bem e depois cai. A ideia mesmo que nas paróquias nós temos de festas para arrecadar dinheiro. A paróquia tem um setor de eventos, a paróquia que vira uma espécie de pastoral do eventos eterna. Isso é ruim, porque na verdade nós deveríamos ter a empolgação de um amador e a inteligência estratégica de um gestor sênior. Juntar tudo isso, é necessário tempo, é necessário dedicação, é necessário sair da mera teoria e entrar na prática, mesmo que seja uma prática inicial, uma prática pequena a princípio, uma pequena experiência. Vê que dá certo, capta recurso e depois faz grandes atuações. Mas começar pequeno, quem nasce grande é monstro. Você disse que boas ideias não bastam, ou seja, também são necessárias inovações. Como um gestor paroquial, por exemplo, pode apresentar ou colocar inovações de forma saudável a uma obra social, a uma instituição? Essa ideia de inovação nas paróquias, ela aparece a partir de uma constatação até um pouco triste, que é um certo desânimo de gente que diz assim: ah, mas no tempo do padre fulano era assim, no padre Beltrano era assado, ou nós sempre fizemos desse jeito. Esse tipo de argumento, ele é problemático, porque ele impede a inovação, impede que novas percepções sejam trazidas. Ótimo que dentro de um cenário antigo, respostas antigas foram dadas. Dentro de um novo contexto, dentro de novos cenários, novos desafios, é muito importante buscar inovação. Por isso que é necessário uma escuta atenta à realidade dos mais pobres. Uma das coisas interessantes que nós conseguimos implementar na obra social é a questão dos 3 Gs, que eu gosto muito e que está no livro. Gostaria que você compartilhasse com todo mundo sobre essa ideia dos 3 Gs e o dízimo. Professor Carlos Vieira, essa brincadeira que eu fiz de coisa séria é simplesmente para dizer assim: existem 3 Gs que são muito importantes para quem mexe com dízimo, portanto, da pastoral do dízimo, e do CAP, do Conselho Administrativo da Paróquia. Isso está mais ligado à ideia de treinamento de liderança. Por quê? Quem participa da pastoral do dízimo, quem participa do CAP, que é o Conselho Administrativo Paroquial, ou das obras sociais, deve estar atento a 3 Gs: ganhar, gastar e guardar. A princípio, essas palavras, esses verbos, seriam tranquilos, mas acontecem virtudes e vícios aí no meio. Qual é a virtude de quem tem o perfil de ganhar, ou seja, capacidade de arrecadação? É que ele consegue ter uma visão de estratégias de entrada financeira para as obras sociais, para a paróquia. Só que, em desequilíbrio, isso gera um vício. Qual vício? O vício de pensar um monte de eventos com a mentalidade arrecadadora, sem vínculo com a evangelização. Olha que situação delicada que seria alguém que pensa mais em ganhar do que em evangelizar. A nossa missão primeira é evangelizar, por isso é que precisamos de recursos. O outro G é o G do gastar. É aquele perfil de gente, de liderança, que pesquisa preços, isso é muito bom, que olha oportunidades, isso é ótimo, isso tudo é virtude. Porém, em desequilíbrio, pessoas que têm o perfil de gastar acaba caindo também numa forma de vício, que é não fazer previsão orçamentária.
A pessoa se diz, nós estamos precisando disso. Ela não sabe de onde vem dinheiro, não. Ela gasta porque precisa. Porém, sem previsão orçamentária, gera dívidas na paróquia. E o terceiro e último perfil de liderança, perfil de coordenador, é aquele ligado o G do guardar. É o estilo mais previdente, que assegura um fundo permanente para a paróquia, para a obra social. Porém, em desequilíbrio, cai também no vício de uma mentalidade bancária, incapaz de perceber que investimentos são necessários. Para que haja inovação, é necessário investimento. Portanto, ganhar, gastar e guardar são perfis importantes. Se nós tivéssemos um conselho só ligados a ganhar, nós teríamos várias dificuldades, porque faríamos muitas promoções, porém a ação evangelizadora ficaria prejudicada. Se a gente pensasse só em gastar, afundaria a paróquia em dívidas. Se pensássemos só em guardar, a paróquia ficaria até suja, sem vida, desequilibrada por causa de uma mentalidade bancária. Foi mais ou menos isso que pensei quando nós geramos esse tipo de proposta de treinamento de líderes. Quem tem um jeito muito preocupado com ganhar, entenda a importância de como gastar e como guardar. Quem tem a mentalidade de gastar, aprenda com os que têm um perfil de guardar e guardar. Então, quem só quer guardar tem que aprender com os outros dois, como ganhar e como gastar. Percebe que, por isso que é coletivo. A minha grande sugestão, professor Carlos Vieira, é que o livro seja não só lido, mas estudado pelo grupo gestor. E você apresentou de uma forma muito didática, muito interessante, a questão da pastoral do dízimo, a valorização dessa pastoral e qualificação, para que também não tenha o risco de que as obras sociais sejam algo à parte e fujam também das orientações da igreja. É muito importante essa paridade com a evangelização, com as orientações da própria igreja. Sem dúvida, porque em vários lugares a mentalidade é uma obra social gigante com a paróquia pequena. Isso acontece também. A paróquia sendo pensada como uma grande instituição, porém hipertrofia, fica grande demais a função de social, com a paróquia frágil do ponto de vista da evangelização. Porque aqui temos um risco. Substituir o poder público, a prefeitura, o Estado, a União, naquilo que é missão deles. A nossa função não é substitutiva. A nossa primeira função não é substitutiva do poder público. A nossa primeira função é evangelização. Nós temos um papel complementar de apoio, de serviço aos mais pobres, apoiando o poder público naquilo que precisa. Porém, nunca substituí-lo. Porque senão tira dinheiro da evangelização, tira dinheiro da paróquia, gasta com o trabalho social e a prefeitura nenhuma vai fazer o serviço evangelizador, não. Talvez seja esse um grande desafio que a gente precise conversar mais. Não confundir papéis, não confundir funções. Na nossa experiência aqui em Belo Horizonte, eu tenho me preocupado muito em investir em liderança, em treinamento, até por isso. Porque líderes como o professor Carlos Vieira e a equipe toda, que talvez um dia você possa conhecer, está diretamente ligado a isso. Aqui, ao padre cabe ser um animador da comunidade, não gestor de detalhes, de dia a dia de obra social. Porque senão o padre acaba virando uma espécie de prefeito da paroquial. E não é isso. Ele é um animador pela fé para que os leigos, os cristãos, os batizados ponham mão na massa e realizem. Isso é muito importante porque
na própria paróquia Santo Antônio, nas obras sociais, foi feito também um trabalho educativo com a comunidade. É preciso que as pessoas entendam muito bem esses papéis, até porque senão o padre vai pedir dinheiro ou anunciar um evento, alguma coisa para captar recursos, e as pessoas podem entender de forma equivocada. Ah, lá vem o padre pedir dinheiro. Esse padre pede muito dinheiro. Pede dinheiro demais. Por isso é que eu sempre falei, e é importante que você coloque isso, as obras sociais da paróquia, ela deve ter uma administração com os cristãos, com os batizados, e o padre ser um animador. Não podemos confundir papéis. Para a gente finalizar, esse livro ele é muito importante, mas você disse que é interessante a aplicabilidade dele na realidade do contexto social, né, de cada um. A Promocat, né, permite que isso seja levado às várias comunidades de todo o Brasil. O que você, resumidamente, né, sugere como um primeiro passo para essas comunidades começarem a implementar isso, né, a partir das orientações do livro, através da Promocat, para conversar com a nossa equipe? O que você sugere como um primeiro passo? Porque tem gente que não sabe nem por onde começar, né? O bom mesmo seria a pessoa começar lendo o livro com o grupo que você tem na sua paróquia. A partir daí, preciso de assessoria? Procure a Promocat. A Promocat vai fazer contato conosco e nós vamos até você, seja de modo virtual, se isso for do seu interesse, seja também por meio de cursos presenciais, de treinamentos presenciais. Se o que nós dissemos aqui, um tanto resumidamente, faz sentido na sua comunidade, então faça contato com a Promocat, esteja conosco e nós vamos descobrir juntos os caminhos, as possibilidades. É isso aí, esse bate-papo pode continuar bem mais próximo de você. Faça contato pela Promocat, com a nossa assessoria, teremos o maior prazer em atender, discutir, para que você possa ter uma obra social saudável financeiramente, sem deixar de evangelizar com efetividade. Nosso muito obrigado e até breve.